até Jesus. E isso não é também diferente nos nossos dias. Por quê? Se eu quero algo, eu tenho que procurar por algo, não é verdade? Como eu sempre trago como exemplo aqui na igreja, para os irmãos, para as irmãs, e principalmente também para a minha vida, se eu não for trabalhar, os irmãos, as irmãs que trabalham, se eu não for trabalhar, se os irmãos não for trabalhar, até mesmo a dona de casa, se não fazia comida, pela misericórdia do Senhor, pode até acontecer da comida ser pronta. Se vocês não for trabalhar, pela misericórdia do Senhor, nós podemos até receber algo de Deus, mas o que é mais fácil? Eu ficar prostrado, vendo a situação acontecer e não fazer nada e esperar, aceitar essa situação e esperar pela misericórdia do Senhor acontecer, ou é mais fácil eu sair do meu lugar de acomodismo, eu sair do meu lugar onde eu estou parado, de braço cruzado, e fazer algo para que Deus ele possa agir com o seu milagre. Ou seja, é conforme o trabalho. Eu, você, muitas das vezes, acordamos de manhã, de madrugada, acordamos com dores de cabeça, acordamos chateado com alguém, mas nós vamos trabalhar, não é verdade? Porque nós bem sabemos que no dia 5, no quinto dia útil, no dia 20, ou tal dia a qual o nosso patrão, o nosso emprego, não é verdade, marcou de nós receber o nosso salário, nós vamos porque nós bem sabemos que tal dia teremos algo, que é o dinheiro, para pagar a nossa conta, para nós ter o nosso bem-estar, e isso nós fazemos muito bem, porque nós não podemos também fazer com Jesus, porque também nós não podemos fazer com a nossa vida espiritual, e isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Muitas pessoas estão vendo que o barco está quase na pique, que o barco está quase virando, trazendo para o nosso dia nos dias de hoje. A família está sendo quase destruída, os projetos, os propósitos, as necessidades estão quase indo por água abaixo, e muitas pessoas estão o quê? De braço cruzado. Estão aceitando a situação que está vivendo. Mas eu, você, a igreja do Senhor, não podemos aceitar essa situação. Por quê? Nós cremos na Bíblia, nós cremos no Senhor, e a Bíblia, ela fala bem clara para mim e para você, que tudo aquilo que é ligado na terra, é ligado aonde? É ligado no céu. Ou seja, tudo aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. Mas também continua esse versículo, que tudo aquilo que é desligado na terra, é desligado no céu. Ou seja, quando Deus ele olha aqui para a face dessa terra, ele não vê preto, não vê branco, não vê rico, não vê pobre, não vê alto, não vê baixo, ele vê filhos e filhas, ele vê servos e servas da sua obra. Ou seja, se eu estou na minha parado, se eu estou na minha calado, Deus, logicamente, é verdade, possa pensar o quê? O meu filho está quieto, o meu filho está parado, a minha filha está quieta, está parado, mesmo que a circunstância ao seu redor está dizendo para ela que não vai dar certo, e ele e ela continuam parados, ou seja, está aceitando a situação. Mas, igreja, hoje, nos dias de hoje, não há mais tempo da gente aceitar situações das nossas vidas. Não há mais tempo de aceitar situações na casa, na família, não é verdade? Nos sonhos, nos projetos, nos propósitos, na nossa necessidade, na nossa vida espiritual. Não podemos aceitar. Por quê? Hebreus 13:8. O mesmo Jesus que curou ontem, cura hoje e vai curar eternamente. O mesmo Jesus que libertou, ele liberta hoje e vai continuar libertando. Ou seja, lembra que a Bíblia nos ensina, eu amo muito a Bíblia, igreja, eu também creio que você também ama muito a Bíblia. Lembra que a Bíblia nos ensina que quando Jesus agora entrega o seu Espírito, a Bíblia fala que o véu do templo ele foi rasgado do alto a baixo, não é verdade? Por quê? Só poderia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote, levava o sacrifício do povo, só ele poderia entrar na presença do Senhor. Hoje não, em qualquer lugar, em qualquer momento, não importa o que eu estou passando, não importa o que você está passando, não importa a circunstância das nossas vidas, é só a gente dobrar o nosso joelho, é só a gente aquebrantar o nosso coração, é só a gente entregar a nossa vida para o Senhor, é só a gente clamar a Deus com toda a fé,
com certeza, igreja, Deus ele vai ouvir o meu clamor. Com certeza, Deus ele vai ouvir o teu clamor. Porque o quê? Nós estamos se ligando aqui na terra com Deus. E no céu também será ligado. Não tem como cortar essa fiação. O inimigo da minha, da tua alma, ele pode tentar impedir de tal forma, impedir isso, impedir aquilo, mas ele nunca vai conseguir impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Mas o agir de Deus, ele só pode acontecer na minha e na tua vida quando nós tomamos alguma iniciativa. Quando nós se prospusemos a fazer algo por Deus. Eu sempre trago algo da nossa vida e eu sempre comparo também com a obra do Senhor, com coisas espirituais. Porque nós vamos aprendendo nossa caminhada e nós vamos aprendemos com o Senhor, pensando, Senhor, tal coisa se parece com a tua obra, tal coisa é como se fosse a tua obra. Ou seja, todo mundo aqui um dia foi criança, não é verdade? Hoje aqui tem pai, hoje aqui tem mães, tem avós, tem bisas, não é verdade? Ou seja, quando uma criança nasce de colo, uma criança pequena, não é verdade? Ela não fala, mas ela tem um poder de chorar, ela tem um poder de gritar. Quando a criança chora, ela está chamando a atenção de alguém e está dizendo que ela está precisando de ajuda, está precisando de algo. A criança chorou, a mãe pega, coloca no colo, amamenta, troca a fralda, dá um banho, porque a criança soube chamar a atenção da mãe. Mas quando a criança está em silêncio, a mãe coloca lá, não é verdade? No berço, na caminha, no colchão, mas toda hora vai lá e olha para aquela criança, não é verdade? Porque está em silêncio, você está em silêncio, tá tudo bem, não está chamando atenção. Mas quando a criança resolve abrir a boca, quando a criança resolve chamar a atenção da mãe, não é verdade? O pai e a mãe parecem até os maratonistas, sai correndo para pegar a criança no colo, para socorrer. Da mesma forma, é o nosso Deus. Da mesma forma, é com o Senhor. Se eu estou em silêncio, se eu estou quieto, Deus está olhando, Deus está vendo. O meu filho está quieto, a minha filha está quieta. Tudo está bem na vida dela. Mas quando eu, você, igreja amada do Senhor, conseguimos romper todas as barreiras da dificuldade, quando nós começamos a clamar ao Senhor, eu creio que nessa noite, igreja amada, quando você abre a tua boca, mesmo chorando, mesmo sentindo dor, mesmo passando uma prova, passando uma luta, mas quando você abre a boca, Deus para o céu, Deus para a terra, Deus repreende todo o inferno só para ouvir o teu clamor. Ou seja, lembra que a Bíblia, Jeremias 33:3, fala para mim, para você, clamai a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Nessa noite, a palavra é através do clamor. Nessa noite, o meu e o teu milagre, ele pode acontecer, ele vai acontecer. Eu determino que vai acontecer nessa noite, na minha e na tua vida, através do meu clamor, através da tua oração. O segredo é clamar, o segredo é orar, o segredo é buscar ao Senhor. Paulo deixa bem claro na palavra do Senhor, falar para mim e para você, orai sem cessar, sem desfalecer na fé. Mas, pastor, a prova é grande. Para quem a prova não é grande, irmãos? Quem é que não passa a prova? Quem é que não passa a luta, não é verdade? Igual aquele ditado, se eu contar minha história para o carroceiro, você contar, talvez o burro, o cavalo vai chorar. Todo mundo na terra tem prova. Todo mundo na terra tem a sua luta, não é verdade? Mas não vai ser essa luta, não vai ser essa prova que vai te parar. Ou seja, assim foi com o cego, assim foi com Bartimeu. A Bíblia diz o quê? Que agora Jesus, ele vai passando, na verdade, pela terra de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. E ali havia quem? Bartimeu, o cego, o filho de Timeu. E ali naquele caminho, você é bom de Bíblia, você conhece a palavra do Senhor, diz que havia algumas pessoas, na verdade, que mendigavam. E essas pessoas usavam a capa como uma identidade, ou seja, significando que aquela pessoa tinha o direito de se encontrar ali à beira do caminho, mendigando, pedindo dinheiro, porque era impossibilitada, na verdade, de trabalhar, era impossibilitada de conseguir a sua renda, porque ela tinha uma certa dificuldade. E ali estava Bartimeu, cego, com a sua capa. Mas agora, o que acontece? E acontece também no dia de hoje. Fica ligado, nada
e nunca vai ser na minha, na tua vida, sorte. Nunca existiu a palavra sorte. Sorte não acontece, irmãos, mas acontece o quê? Oportunidade na minha e na tua vida. E ali aconteceu o quê? A oportunidade de Bartimeu. E Bartimeu, ele não desperdiçou essa oportunidade. Mas, pastor, quando eu vou saber que é a minha oportunidade? Igreja, a Bíblia deixa bem claro para mim e para você, enquanto a vida há o quê? Esperança. Enquanto a vida há esperança. Então, todos os dias, oh glória, aleluia, todos os dias que eu, você, levantamos da nossa cama, vamos para os nossos afazeres, é Deus dizendo para mim e para você, receba mais uma nova oportunidade. A minha e a tua vida, eu sempre trago isso para a minha vida. Se eu levantei, se nessa manhã, no dia de hoje, eu me despertei, é Deus me dando mais uma vez uma oportunidade, dando nas minhas mãos um caderno com uma folha em branco e uma caneta, dizendo para mim, escreve a tua história, escreve, aproveita a tua oportunidade. Ou seja, todos os dias que nós se levantamos, é Deus dizendo para mim e para você, receba mais uma nova oportunidade, receba mais um dia para buscar, receba mais um dia para orar, receba mais um dia para clamar, porque com Deus não é dessa forma. De qual forma, pastor? Com Deus não é conforme se fosse, na verdade, vou fazer uma dieta, vou começar segunda-feira, hoje é sexta,